Essa mensagem aqui, o Senhor colocou no meu coração, e Ele deixou bem claro assim para mim, que é um tempo de alinhamento com Deus. Nossa missão, né? Levar as pessoas a Cristo, adorar a Cristo, conhecer a Cristo, receber a revelação do Senhor Jesus no seu coração, e conectar umas outras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É o sinal da cruz, né? A cruz que nos liga a Deus, aleluia, aos nossos irmãos, ao nosso próximo, né? Então é a missão do cristão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. E ao próximo, como você se ama, como a você mesmo, né? Então esse é o fator número 1 da vida de qualquer cristão. E nessa palavra eu creio que o Senhor quer nos ensinar esse tempo de alinhamento com o Senhor, de você estar dentro do propósito, de você realmente fazer aquilo que o Senhor espera de você, aquilo para o qual Ele te pôs nesse mundo, te criou, né? Desde o ventre da tua mãe você já é escolhido pelo Senhor, com um propósito, aleluia. E aqui nesse texto, né? No Lucas capítulo 11, versículo 20, fala do sinal do profeta Jonas. Aqui o Senhor Jesus falando conosco, né? Nosso mestre, nosso Senhor, diz assim no versículo 20. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Quem é maior do que Jonas? Quem estava falando aqui? O Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, aqui está a tua santa palavra, Senhor. Ó Deus amado, venha falar conosco nessa noite. Espírito Santo, Espírito de Deus, tu tens liberdade neste lugar, na minha vida, na vida dos teus filhos. Tu que sonda os corações, Senhor. Venha, Senhor, tratar conosco, nos ensinar, nos orientar, Pai, a nos limpar, nos purificar para ti, Senhor. Porque nós queremos ser cheios da tua presença, nós queremos estar no centro da tua vontade. Então, Espírito Santo, trabalha no nosso meio, usa a minha vida, Senhor. Eu nada tenho, Pai, eu entrego tudo a ti, Pai. Então, usa a minha vida, Pai, e fala aos nossos corações, porque estamos aqui para receber de ti, Pai. Te amamos, te adoramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Podem sentar-se. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Então, aqui o próprio Senhor Jesus estava aqui falando, né? Tinha uma grande multidão ouvindo ao Senhor. E ele fala, maligna essa geração, né? E nós temos visto, né? Como a geração está cada vez mais difícil, as gerações, né? Aqui é no tempo de Jesus, imagina hoje. Maligna essa geração. E ali eles estavam, viam Jesus operando maravilhas, o Senhor ensinando sobre o reino de Deus, o Senhor curando, libertando, operando sinais maravilhosos, com todo o amor, porque Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o amor em pessoa, Jesus é a palavra de Deus em pessoa. E ele estava na terra, no seu ministério de ensinar, de nos orientar, de mostrar o caminho, de mostrar como é a vida de um filho de Deus, o que Deus espera do seu filho. E ali as pessoas viam tudo isso, o operar de Deus através do seu filho Jesus na terra, e eles não criam. E aqui a palavra diz, o Senhor Jesus fala, geração maligna. Estavam vendo, mas não criam, não se convertiam, eram muitos religiosos. Conheciam a letra, mas não tinham o Espírito de Deus. Não viviam aquilo que eles liam, conheciam.
Os fariseus, doutores da lei, eles conheciam a palavra, o que estava escrito em Isaías, em Miqueias, que o Messias viria, os sinais, Jesus cumpriu todos os sinais que os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias. Mas eles conheciam a letra, e quando o Messias veio, eles não reconheceram. E o Senhor estava ali mostrando através de sinais. E eles queriam mais sinais. E é assim, a geração maligna, ela não se contenta. Por mais que você fale, você mostre, você vive a palavra, e Deus usa a tua vida, e o Senhor faz maravilhas, o Senhor sustenta, o Senhor dá saúde, o Senhor liberta, e as pessoas não acreditam. Porque é uma geração maligna. E ali elas pediam mais sinal. Senhor, nós queremos um sinal, nós queremos um sinal. E aí Jesus foi taxativo, né? Ele disse, não será dado outro sinal. Não será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E aí ele diz, porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, Jonas foi um profeta, um homem de Deus, e o Senhor Jesus está citando a vida de Jonas. Ele diz, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Jesus é o sinal. Jesus estava ali, a palavra viva, não vai ter mais sinal, ele é o último sinal. Ele é o verdadeiro sinal, ele é o grande sinal, ele é o poder de Deus na terra. Aleluia. E ali o Senhor estava falando, assim como Jonas foi sinal para aquele povo, esse vai ser o sinal que eu vou deixar para vocês entenderem, de uma vez por todas. Assim será também para esta geração. Aleluia. E no versículo 32 diz, os homens de Nínive, aonde Jonas pregou, aonde Jonas estava, esse povo se converte, se levantarão no juízo. Jesus estava falando com aquele povo, com aquela geração maligna, incrédula. E ele está falando conosco. A palavra é viva, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E Jesus fala aqui, eles vão se levantar no dia do juízo, então haverá um juízo. Estaremos todos diante do Senhor. Com esta geração e a condenarão. Aquele povo vai se levantar e vai falar, nós cremos na palavra do profeta. E vocês não estão crendo na minha palavra, é isso que Jesus está falando para aquele povo. Pois eles se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Aleluia! Jesus, o grande eu sou. Então ele estava dando essa orientação. Então a gente o Senhor está aqui nos mostrando esse tempo de entendimento e de alinhamento com a palavra. O que Deus espera de cada um de nós. Então vamos ver o que aconteceu com esse profeta, né? Com Jonas, tão conhecida essa palavra. Mas Deus tem algo que Ele quer falar no seu coração. Abra lá no livro de Jonas, né? Os profetas menores. Depois de Ezequiel, Oséias, você tem ali Amós e depois tem Jonas. Abra ali no livro de Jonas. Profeta do Senhor. O profeta fujão, conhecido, né? Como o profeta que fugiu da determinação de Deus, da orientação de Deus. Porque, amados, você tem que ter muito bem claro isso no seu coração. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e Jesus aqui veio a essa terra, para a palavra se encarnou, se fez carne, habitou entre nós. Ele veio trazer Deus a nós, né? Entendimento das coisas de Deus, do reino de Deus. O reino de Deus entra em você quando você reconhece Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, e você o aceita como seu único Senhor e Salvador. E aí o Espírito dele vem morar dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele recria o espírito humano. E aí você nasce de novo e passa a ser filho de Deus. Então você é recriado, você nasceu de novo através do Espírito Santo de Deus. Quando você aceitou Jesus, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Aí o Espírito Santo recria o seu espírito humano e você passa a andar com o Senhor dentro de você, o Espírito Santo, aleluia.
A palavra de Deus, que é essa que você está ouvindo aqui, a palavra viva, que é Jesus vivo, né? Agora ele não está encarnado, ele está em espírito, mas a palavra é eterna. Ela restaura a tua alma, para colocar em equilíbrio o que eu sinto, o que eu desejo. A palavra de Deus, ela orienta a sua alma, ela limpa a sua alma, ela equilibra a sua alma. É a palavra que é o caminho onde você tem que seguir. Ela que está cuidando, orientando a tua vida para andar conforme os preceitos de Deus, conforme a orientação de Deus, conforme o que Jesus ensinou, como é ser filho de Deus, como é viver na terra como filho de Deus, aleluia. Não como um religioso. O mundo ensina que a religião salva, é mentira, a religião não salva. Deus não criou religião. Quem criou religião foram os homens. Você tem que ter o Espírito Santo em você, te orientando para você viver o reino de Deus na terra. Porque nós não somos da terra, nós vamos viver eternamente com o Senhor no céu, mas estamos na terra. E nesse tempo que você está aqui, você tem que viver em conformidade com aquilo que Deus planejou para que você fosse. E o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Percebe? E o corpo? Então nós somos corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo recriou o seu espírito, está em você. O Espírito Santo trabalha em você e a palavra de Deus te orienta para você organizar a tua alma, para que a tua alma possa viver e ser equilibrada, orientada e vai se transformando. Por isso, quando você aceita Jesus, você não conhece tudo. O Espírito Santo vai trabalhando de dentro para fora, vai te orientando e você vai vivendo e ficando cada vez mais parecido com Jesus. E a carne e o corpo, que é essa embalagem. A carne, meu irmão e minha irmã, ela não se converte. Por isso que ela vai para o pó da terra. Veio do pó e vai voltar para o pó. Deus vai te dar outro corpo quando você partir daqui, glorificado, transformado. Mas essa carne, ela não se converte, porque ela tem os seus impulsos, seus instintos, ela é carne, ela é pó, e eu tenho a responsabilidade de dominar, disciplinar a minha carne e submetê-la à palavra e ao Espírito Santo. Esse é o resumo, né, do que nós vivemos com o Senhor. Por isso nós não podemos ser rebeldes, nós temos que ter os ouvidos abertos ao Espírito Santo de Deus, os olhos abertos para o mundo espiritual, porque aí quando você recebe o Espírito Santo, você tem entendimento espiritual, e aí você consegue andar conforme a palavra te orienta. Então o religioso, ele não é espiritual, porque ele é ligado a rótulos, a títulos, a religião. E isso o Senhor não quer, Ele quer você espiritual. Tanto quando Ele estava falando com aquela geração maligna, Ele estava falando com religiosos também que estavam ali. Doutores da lei. Pessoas que se achavam o suprassumo do momento, na religiosidade daquela época. E Jesus condenou. Porque Jesus falou, eu vim trazer o reino. E Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, conforme ele estabeleceu. E aqui, Jesus, ele cita Jonas. Quem foi Jonas? Jesus falou, ele foi um profeta. Profeta é um homem que profetiza, que fala as coisas de Deus, que tem esse novo nascimento, que recebe o Espírito, a orientação do Espírito Santo. E ali, Deus fala com ele, naquela época, antes de Jesus, o Espírito vinha, falava com os profetas, e eles reportavam aquilo que o Senhor estava falando. O Senhor vinha e visitava. Agora, nós estamos na época da graça, onde o Senhor vem e habita. Aleluia! E quão pouco valor nós damos a isso, que é maravilhoso, tão grande, tão sublime, né? E muitas vezes nem usufruímos disso, pela nossa rebeldia ou falta de entendimento. E aí, amados, na palavra do Senhor, Jesus cita Jonas, esse profeta, e todos conhecem a história de Jonas, né? Vamos ler só um trecho aqui, capítulo 1, onde diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Geração maligna, né? Geração adúltera. E Jonas,
o Senhor deu 2 ordens aqui para ele. Na verdade, 3. Levanta-te, fica de pé, se posiciona, homem de Deus, mulher de Deus, quero você de pé. Se levante. Vai à grande cidade. Vai, estou te mandando, estou enviando, vai. Aí ele mandou para um lugar, para um determinado lugar. E aí ele falou, e clama, e fala. Aleluia. E clama contra ela. Vai lá dizer para aquela cidade pecadora, para aquela cidade que ela vai perecer. Porque chegou até mim aí as coisas malignas que eles fazem. Nínive era uma cidade assim, onde eles eram pessoas violentas, malignas, maldosas. Não temiam. E o Senhor deu essa palavra. Porque a sua malícia subiu até mim, o Senhor diz. Então veja que a maldade do homem chega até Deus. E tudo tem um limite. E tem uma hora que o Senhor fala, chega. Agora eu vou entrar com providência. Porque Deus é bom, é misericordioso, mas tudo tem um tempo determinado. Deus é bom e vai dando tempo para que você entenda, para que você mude, para que você ouça as coisas de Deus, para que você ouça o que os profetas falam, para que você conheça a palavra, para que você esteja em conformidade com a palavra. E Jonas sabia tudo isso, ele era um profeta, era um servo de Deus, ele temia a Deus, ele sabia quando Deus falava com ele, e Deus deu essas 3 ordens para ele. Se levanta, vai e clama. O que ele fez? Desobedeceu a Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Primeiro grande erro. A gente corre para os braços do Pai. Em qualquer dificuldade, no medo, na preocupação, mesmo que você não concorde, corra para os braços do Pai, fale com o Senhor e Ele vai te esclarecer. Aleluia. E aí Jonas fugiu da presença do Senhor para outro lugar, justamente oposto. Deus mandou para Nínive, ele foi para Tarsis. Pegou um barco, um navio, descendo lá a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, entrou ali. Bom, vou fugir da presença do Senhor, vou fugir da face do Senhor. Quem pode fugir da face do Senhor? Ninguém. Mas o Senhor mandou ao mar, aí ele já estava lá no barco, no mar, estou indo para o outro lado, vou me dar bem, sair fora dessa missão. E aí o Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o mar estava para se quebrar. Quem mandou o vento? O Senhor. Sai da posição. Sai da presença. Deus permite situações para que você acorde. Deus permite situações, levantes, questões, problemas, para que você entenda que não se foge da presença do Senhor. Um vaso escolhido, um homem, uma mulher de Deus. Você tem que estar atento à voz de Deus. E quando Deus chamar, quando Deus falar, quando Deus orientar, quando Deus encaminhar, você obedece. Aleluia. E Jonas fez justamente ao contrário. Então temeram os marinheiros, e aí se levantou aquela tempestade, e aí foi uma situação precária, difícil, todos os marinheiros ali apavorados, aquele povo todo preocupado, cada um começou a orar para o seu Deus, não entendiam o porquê, o que aconteceu, vamos morrer, e estavam ali totalmente perdidos. E aí eles desceram ao porão, e Jonas estava onde? No porão dormindo, sossegadão. E os outros ali na maior situação problemática. Aí no versículo 6, o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Ô dorminhoco, ou você que está aí numa boa aqui embaixo, você não está vendo o que está acontecendo? A pessoa quando sai da presença do Senhor, ela está em sono espiritual, está dormindo. Ela não sabe onde ela está se envolvendo. Se você é um escolhido de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, e Deus fala com você, obedeça. Não fique despercebido, fingindo que não está entendendo. Ah, não é comigo não, isso não é comigo. Dormente. Aqui Deus usou o homem para falar com ele. O que está fazendo aí, dormente? Está perdido? Está achando que eu não estou te vendo? Deus sabe tudo.
Deus está em todos os lugares. E Deus trata com o seu povo. Aleluia. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que a gente não pereça. E dizia a cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes para ver por que isso aconteceu. E Deus não é Deus de sortes, né? Mas Deus permitiu que caísse também a sorte em cima do Jonas, para saber que o negócio era com ele mesmo. Então, eles perguntam, o que aconteceu? Por que está acontecendo tudo isso? Aí Jonas acorda. E aí ele se humilha. Versículo 9. Jonas disse, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Agora caiu a ficha, né? Eu sou povo de Deus, eu sou servo de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu sou hebreu. Aleluia. E eu temo ao Senhor. Fiz uma caca, né? Errei, mas eu temo. Sei que é comigo o negócio. Agora caiu a minha ficha, acordei. Então esses homens se encheram de grande temor. E lhes disseram, por que você fez isso se você teme esse Deus, né? Pois assim os homens que fugiam porque ele disse para esses homens que ele estava fugindo diante da face do Senhor. Ele explicou, Deus mandou fazer uma coisa, eu fui para outro lado, Deus mandou ir para Nínive, estou aqui. Ele explicou, ele tinha declarado, né? Diz a palavra que ele tinha explicado para eles o porquê o Senhor tinha feito isso. E disseram, o que a gente vai fazer com você? Para acalmar esse mar, para acalmar essa tempestade, a gente vai morrer todo mundo agora por sua causa. E houve temor na vida daqueles homens. E aí Jonas disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que não se foge da presença de Deus, e muito menos se deixa de obedecer a Deus, um profeta, um homem e uma mulher de Deus. Então, às vezes, a gente está passando por lutas, situações e tempestades que a gente não entende, mas às vezes Deus está permitindo aí um vento, um barulho, um movimento, para que a gente acorde. E Jonas acordou. É bem verdade que ele passou um grande sufoco aqui. E ali diz a palavra que os homens não queriam jogá-lo ao mar, mas ele falou, não, pode me jogar, que o problema sou eu, quando eu for jogado, vai parar a tempestade, porque ele era profeta. Ele sabia, ele ouvia a voz de Deus. E foi assim que Deus determinou, e aí eles jogaram ele ao mar. E aí todos sabem o que acontece? Ele é lançado ao mar, e vem um grande peixe, e come, né? Ele é engolido pelo peixe, e a tempestade cessa. E ali ele está dentro daquele peixe, imagina a situação, imagina, né? Que situação terrível. Ele está ali dentro daquele peixe, e aí ele começa a orar a Deus. Olha a importância, né? De mudança de posicionamento. De fujão para humilde e clamando. Aleluia! Eu não sei se você está passando alguma coisa, está passando alguma situação, mas para pensar, porque Deus está falando nessa noite. Se há alguma coisa que você não está entendendo, seja humilde. Reconheça se você caiu, reconheça se você está fugindo, reconheça se tem algo a mais que Deus quer que você faça. Seja humilde, ore a Deus, porque Ele te revela. Assim como Deus revelou para o próprio Jonas que ele tinha que ser jogado ao mar para parar a tempestade agora. Agora ele ia ter que passar esse sufoco lá dentro do mar, na boca do peixe. E assim foi. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia! Não há situação, problema onde Deus não possa intervir. Ali parecia que era o fim de Jonas, que ele iria morrer mesmo, né? Dentro do mar, dentro de um peixe que engoliu ele. Imagina que situação, e ele ficou ali dentro daquele peixe.
Mas ele orou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que havia errado e clamou ao Senhor pedindo por misericórdia. E aí ele diz, versículo 4, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, Deus deixou ele ali um tempo para ele amadurecer espiritualmente, para ele realmente mudar de história. Eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Deus ouve a oração dele, Deus vê o coração quebrantado, Deus vê que ele queria mudar e se arrependeu realmente do que havia feito no templo da sua santidade. Versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Oh, glória! Livramento, Deus ouve a oração de Jonas, e ele é vomitado na terra. Aí veio, segunda vez, a palavra do Senhor a Jonas. A mesma palavra. Levanta-te, agora... Tudo bem aí, Jonas? Caiu sua ficha? Entendeu que você é um profeta, que você é um escolhido, e quando eu falar é para você estar no centro da minha vontade, fazer aquilo que eu falei, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, e eu sou o Senhor. Aleluia! Levanta-te agora e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Segunda vez, fazer a mesma coisa. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, aonde ele 3 dias caminhou ali por ela. E começou Jonas a entrar pela cidade, e pregava e dizia assim, olha a pregação dele. Ainda, aleluia, 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a pregação. Só que essa foi a pregação ungida. Porque ele veio um Jonas totalmente transformado. O Jonas, servo de Deus, mais ou menos, que desobedeceu, quis fugir, que passou pela prova, que amadureceu, que acordou, não era mais o Jonas dormente, mas era o Jonas alerta, ouvia a voz de Deus e obedecia. Deus mandou falar assim, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ia andando, ia falando isso. Mas um homem consciente de quem mandou e do que mandou falar. E assim foi ele. E começou a entrar pela cidade, e ia falando, né? E ainda 40 dias Nínive vai ser subvertida. Deus vai destruir essa cidade pecadora. E os homens de Nínive creram em Deus. Somente com esse texto. 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Arrependam-se. 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E eles começaram a ver que realmente eles eram pecadores, malignos. Creram na palavra do homem de Deus. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou aquele profeta lá. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos envia nessa terra maligna. E Deus, na sua infinita misericórdia, age a favor da humanidade para salvar. E Deus não queria destruir aquela cidade, Deus queria que ela se convertesse, que ela fosse transformada. Como assim Deus quer toda a humanidade? E Jonas não queria fazer isso, acabou indo e fez direitinho agora, pela segunda vez, depois que passou na prova. Então é melhor a gente não ter que passar por prova, né, amados? Deus falou, vamos lá. Deus está falando aqui no ministério que nós temos que ligar as pessoas a Cristo. Nós temos que levar a palavra do Senhor, o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Deus mandou fazer isso. Você está fazendo?
Missão é missão. Deus mandou. Veio a palavra do Senhor e mandou. E ali Jonas vai. E o Senhor usa essa vida. E ali aquela cidade toda se converte. O rei ordena. Não, agora a gente vai. Aleluia. Preparar um jejum. Se vestir de saco. E ali do maior ao menor. Louvado seja Deus. E aí eles se convertem. E aí aquela cidade é salva. Aleluia! Aquele Jonas fujão é transformado em um homem que realmente é ousado na presença de Deus. E quando ele abre a sua boca, todos se convertem. Aleluia! Jonas é chamado, vem a desobediência, vem o declínio, o arrependimento, o segundo chamado, a pregação e o resultado. E Deus está esperando isso de você. E aí Deus não destrói a cidade, porque eles se humilharam e pediram perdão, e Deus perdoou. E Jonas ficou bravo. E ele falou, está vendo, o Senhor sabia que o Senhor não ia destruir, porque o Senhor é muito bom. Mas o nosso Deus é bom. E Deus fez nascer ali do lado de Jonas. Ele fica sentado do lado de fora, que ele estava esperando para ver se aquela cidade ia ser destruída. E não foi. E aí nasce uma boboreira, ele está no deserto, aí ficou aquela sombra da boboreira. E ele ficou todo feliz com a boboreira. E aí Deus manda um bicho e ela morre, e ele fica todo resmungando. Senhor, o Senhor destruiu a boboreira. O Senhor não destruiu essa cidade. E aí Deus fala para ele, você ficou triste por causa da boboreira? Não ficarei eu triste em ter que destruir um povo todo, uma cidade inteira? Eu não perdoei você, Jonas, que você é meu servo e você fugiu? Eu também perdoei eles, porque o nosso Deus é um Deus de perdão, de amor. Mas Ele te envia para que você faça a diferença. O Jonas que foi lançado do mar saiu diferente do Jonas que entrou no barco. Que o Senhor possa te usar grandemente. Que você não precise passar como Jonas por provas. Ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. Porque Deus te incumbiu de uma obra, de um chamado. De você levar a palavra de Deus e você amar ao próximo. E isso é amor. E Jonas aprendeu com o Senhor a amar aqueles que ele não amava. Porque eles achavam que eles eram maldosos, que eles tinham que morrer. Mas nessa não é a visão que Deus quer para nós. Deus quer que a gente tenha a visão que Ele tem. Ele nos ama, Ele te amou, Ele te tirou do lixo desse mundo e te salvou. E Ele quer que você faça o mesmo com as pessoas. Aleluia. A mesma graça que te salva, nós ouvimos aqui do pastor outro dia, é a que te move. Aleluia. A obra que você faz revela aquele que te salvou. E Deus ensinou essa lição para Jonas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. A Deus castigo merecido. Porque Nínive merecia o castigo, mas foi perdoado porque se humilhou, reconheceu o Senhor, pediu perdão ao Senhor, creu na pregação do profeta. E Jesus usa essa pregação para dizer para aquele povo, Nínive se converteu, se arrependeu. E os ninivitas vão se levantar no juízo contra aqueles que não creram na palavra do Senhor Jesus. A palavra está aí, estamos ministrando a palavra. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E não há salvação fora de Cristo. Não há salvação em religião. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus é o poder transformador. Jesus te tira do mar, Jesus te levanta do problema, Jesus te cura, Jesus te salva, Jesus te orienta, Jesus abre a porta para você passar. Aleluia. Decanta Shurianda Lamanaia. Jesus é lindo, Jesus te ama. Ele veio do céu por tua causa. Ele veio pessoalmente do céu por minha causa, por tua causa. E Ele nos incumbe de continuar a missão que Ele começou aqui. E nos chama de noiva dEle. E ai daquele que mexe na noiva de Cristo. Alabacoma Shurianda Lamanai.
Deus te ama e te incumbiu de uma missão linda. Vá, pregue o evangelho, vá para Nínive. Vá para o meio do pecado, vá para aquele que está sedento, vá para aquele que não quer saber, mas fale da minha palavra, fale do meu amor, fale que eu perdoo, fale que eu amo. Eu e você temos que chegar nas vidas que estão morrendo, porque Jesus morreu por você, para que hoje você tivesse a vida dele, e para que hoje você fosse a voz dele nessa terra. Se levante, como ele falou para Jonas: levanta-te, vai e clama. Que você seja ungido nessa noite. Receba o poder de Deus. Ao abrir a sua boca, que você, como Jonas, faça uma cidade toda se converter, se render a Jesus Cristo, por amor às almas, por amor ao seu próximo, em nome de Jesus, amém?